Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Realmente é um capítulo de uma proposta imensa, onde nos faz pensar bastante em função da nossa condição de relação com aqueles que caminham conosco nessa mesma estrada. Então, juntamente com o Daniel, hoje nós vamos falar a respeito de restituir o mal como o bem, que é um propósito fantástico esse, a hora que nós começarmos a colocá-lo na prática do dia a dia, né, Daniel? É um desafio, né, Valdecir? Muito grande, né? Retribuir o mal com o bem não é fácil. Não é fácil. Mas por que devemos amar os nossos inimigos, então, Daniel? Pois é, essa questão proposta por Jesus está no bojo do seu mais excepcional ensino, que é a lei de amor. Eu vou me arrojar, Valdecir, num conceito que não é, mas também não é contrário, àquele proposto pelo ensino de Jesus. Eu diria que a necessidade de nós amarmos o nosso inimigo decorre do fato de que o maior inimigo que nós possuímos não são os outros, mas somos nós mesmos. Então, quando Jesus ensina que é necessário que nós amemos o nosso inimigo, ele primeiro está voltando o seu ensino para nós, porque a gente não consegue amar o outro, especialmente o nosso inimigo, se nós não nos amarmos. Então, se nós nos voltarmos com a ideia do amor para conosco mesmos, porque não é fácil a gente se amar. Pensa bem, a gente se reconhece nas limitações, nas incapacidades, nos mal-humores, na nossa capacidade de sermos ociosos, né? Então, para a gente sair fora desse contexto interior, para amar o outro, primeiro a gente precisa se amar para depois passar por esse estágio de amor ao outro. Porque na medida em que nós tivermos capacidade do alto amor, fica mais fácil se aproximar daquela criatura que, por qualquer razão, nós a temos como nosso inimigo. Porque se a gente não fizer esse movimento primeiro conosco, para depois sairmos de nós, eu acho muito difícil, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil nós verdadeiramente amarmos o nosso semelhante. Porque se a gente tem inimizade com esse nosso semelhante, é porque são dois polos. Primeiro sou eu, segundo é ele, que também não se ama suficientemente, por isso que nós temos essa condição de sermos inimigos, porque quem se ama não faz do outro inimigo, né? Então eu me arrojo e peço licença aos nossos irmãos que nos assistem em vosso lar, para, quem sabe, encaminhar uma ideia neste sentido. A ideia de Jesus é clara, nós precisamos amar o nosso semelhante. Se ele é nosso inimigo, se é nosso amigo, enfim, nós precisamos amar o nosso semelhante, ponto. Tá? Não se discute o ensino de Jesus. Mas a dificuldade é de transpor essa linha, né? Onde vai nos situar numa condição melhor de nós amarmos aquele com quem ainda nós temos inimizade, e essa linha divisória é o alto amor. Penso eu, com as minhas limitações, que o caminho proposto por Jesus é no sentido de que primeiro nós façamos
a nossa lição de nossa casa. lição de casa, né? E quando nós conseguirmos transformarmos-nos em nossos amigos, certo? Como a gente vai enxergar o semelhante? Sem dúvida nenhuma, com maior tolerância, com maior mansuetude. Porque, Valdecir, na medida em que nós nos reconhecemos como criaturas falíveis, limitadas, nós criamos um espaço também de aceitação do nosso irmão, com as suas falibilidades, né? Com as suas limitações, as suas virtudes. Perfeitamente. Nós nos interpolamos com ele, né? No sentido de que ele também haverá de permitir essas nossas dificuldades e nós permitiremos a ele também dificuldades. Quando nós reconhecemos no outro, né, esse espaço comum, né, que não é o espaço físico, mas é o espaço espiritual comum, provavelmente nós já passamos a dar os primeiros, fazer os primeiros movimentos, darmos os primeiros passos, no sentido de dizer assim, olha, me compreenda que eu te compreendo melhor, você me ajuda, eu também te ajudo. Enfim, a gente cria um espaço de convivência mais saudável, porque me parece assim, e a psicologia, ela trabalha muito bem essa questão. Aquilo que a gente odeia no outro, aquilo que a gente tem desamor no outro, provavelmente o outro é espelho, refletindo o que nós somos. Com certeza absoluta. Tá. Agora, Daniel, vejamos o seguinte. Sabendo, e sabedores que somos, para aqueles que estudam a doutrina espírita, de que Jesus, ele falava para a alma. Ele buscava construir o espírito. E quando nós começarmos a entender, Daniel, de que nós somos espíritos, não ficaria mais fácil, talvez, para olharmos o outro como nosso semelhante? Um dos maiores legados divinos que eu considero, né, pelo meu alcance espiritual sobre a questão, é a imortalidade. No instante que nós nos compreendermos seres imortais, eu quero abrir aqui uma reflexão. Normalmente as pessoas têm a ideia, no meu modo de ver, equivocada, e no âmbito da doutrina espírita também, porque o ensino doutrinário espírita é alinhado com a seguinte proposta: nós viemos da imortalidade, nós somos imortais e caminhamos para a imortalidade sempre. Nós não seremos imortais depois que nós desencarnarmos, depois da morte do corpo físico nesta existência, né? Então, quando nós introjetarmos essa ideia, princípio de que nós somos imortais, é natural que muda toda a relação com os nossos irmãos, inclusive com os chamados desafetos, com os nossos inimigos, né? Porque nós não vamos atravessar a imortalidade, a eternidade, né, preconizada por todas as religiões, odiando o nosso semelhante. Não é possível isso. Não tem sentido. E isso não se dará. Em algum ponto, nós vamos parar e vamos acertar as contas. Então, quando a criatura pensar como ser imortal, desde já, ela antecipa essa necessidade, essa ideia, essa visão de não fazer inimigos agora, para não ter que passar longo curso existencial com os problemas de relação com o seu inimigo. Porque tem coisa pior de estar na presença do inimigo? Desconfortável, no mínimo. Às vezes é bem mais do que isso. Né? Aliás, são ensinamentos fantásticos, né, que Jesus deixou para nós todos, para nossa alma, para podermos pensar, né? E uma proposta que pode ficar daquilo que aqui conversamos, para todos nós, é de que nós não conseguiremos nunca amar o outro, amar o próximo,
senão nos amarmos. Então, para que possamos nos amar, vamos olhar para dentro de nós e vamos ver como nós estamos agindo em sociedade, na família. E para tanto, buscar os ensinos de Jesus, acima do Evangelho segundo o Espiritismo, realmente vai nos fazer muito bem. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caros amigos e irmãos, nosso cumprimento saudoso, amigo, nosso abraço fraterno, nossa rogativa a Deus por todos nós. Cumprimentarmos rapidamente, vamos retomar uma memória do programa passado, em que falávamos sobre as reflexões, sobre a nossa postura dentro da vida e como nós, filosoficamente, como nós deixamos de pensar, como nós deixamos de analisar e quanto nós ainda produzimos do mal, de mal no sentido das nossas ações mediante as situações da vida. Falávamos da natureza, dos animais, do desequilíbrio que produzimos, em si, inserindo num exterior muito mais abrangente do que nós possamos imaginar. Mas nós gostaríamos de puxar essa reflexão para aqueles que nos acompanharam no programa passado. E se você não acompanhou, nós temos o programa no YouTube. Basta você ir lá no YouTube e consultar a nossa programação. Espiritismo em Palavras Simples, para acompanhar o construir do nosso raciocínio. O que nós queremos buscar no raciocínio, que a doutrina espírita enquanto filosofia, ciência e religião, como nós havíamos abordado, nos dá um entendimento sobre a alma, sobre o espírito, sobre a nossa trajetória. Analisávamos mais buscando o seu coração, porque nós precisamos buscar a nossa inteligência emocional, nós a possuímos. Nós precisamos juntar esta inteligência emocional, este sentimento, juntamente com a nossa razão, para que a gente possa, então, construir realmente um mundo melhor a partir de nós. E a doutrina espírita nos revela inúmeras situações sobre a nossa vida, sobre o problema das aflições, da dor que buscávamos falar. Mas falávamos também que a produção desse mal, e que esse mal ainda produzimos na Terra, é devido à nossa insânia, à nossa falta de responsabilidade, muitas vezes à nossa falta de visão, muitas vezes porque ignoramos certas situações, ou porque jamais paramos para perguntar para nós: a vida é só isso? É essa a finalidade? Qual é a finalidade da minha vida? Qual a finalidade da minha família? Da minha dor? Qual é a minha finalidade inserindo no contexto desse mundo? Qual a minha proposta? Ou ainda eu poderia me perguntar assim: o que eu faço para produzir um mundo melhor, para colaborar com um mundo melhor? O que eu estou fazendo como filho de Deus, como espírito reencarnado, com a proposta de construir um mundo melhor? Ou eu apenas tenho aquele jargão, deixa a vida me levar? Ou sou eu que levo a vida? E a doutrina espírita vem trazer inúmeras questões que eu creio que os irmãos e as irmãs, nossos caros amigos, já se questionaram, já se perguntaram inúmeras vezes. E é importante nós colocarmos dentro desse conceito, dentro dessa visão, a proposta de sermos felizes. Todos nós buscamos sermos felizes. Mas eu questiono a você, amigo e amiga: é possível conquistarmos uma felicidade aqui e agora? É possível conquistarmos o reino do céu, ou a proposta desse reino do céu que Jesus nos convidou, nos informou que teremos esse reino? É possível um bem-estar maior com todas essas imperfeições? Se eu ainda destruo mais do que construo? Se eu ainda favoreço mais o mal do que produzo o bem?
E aí vem a consequência dos nossos males. E quando eu penso nessa consequência, a doutrina me leva a pensar sobre a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Porque se eu não estou aprimorado para pertencer a este mundo feliz, a este reino em que Jesus propagou, a este reino de felicidade e de paz trazido pelo Mestre, é porque ainda eu tenho muitas imperfeições que preciso aparar as arestas, que preciso aprender, que preciso ajustar, porque quando eu derrogo as leis que regem o universo, a vida, tudo e todos, eu tenho uma lei de causa e efeito que sou obrigada a repor, eu sou obrigada a me conduzir, ou a conduzir o bem aonde eu propaguei e construí o mal. Então eu tenho que pensar na própria reencarnação, na citação do Cristo, que em verdade vos digo, não podereis ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem 48 citações que nós temos na memória, na Bíblia, sobre o próprio retorno do homem. Quando Jesus indaga aos apóstolos, quem dizes que sou? Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias. Eles estavam falando da reencarnação. Não há por que nós não refletirmos sobre ela. Respeitamos todos os credos, mas convidamos aos irmãos a esse raciocínio lógico. Porque senão nós não teríamos parâmetros para falar da bondade de Deus, do amor de Deus. Como que nós justificaríamos tanto mal que ainda produzimos e o mal que se abate em nossas próprias vidas? Ou, vamos mais adiante, uma criança que morre em tenra idade, alguém que nasce deficiente, alguém que nasce lesado, que não tem condição do raciocínio que temos, alguém que nasce produzindo dificuldades maiores no seio da família e para ele mesmo, que não tem a locomoção. As pessoas do nosso passado, no tempo bruto em que a violência, a morte pelos gladiadores era motivo de alegria, de contentamento. O que será feito dessas pessoas se não tiverem a oportunidade de produzir, de retornar, de produzir o bem, de reconquistar, de perdoar as dívidas, assim como nós rogamos a Deus para sermos perdoados? Então, se nós ainda estamos produzindo esse mal, se ainda somos inconscientes da vida, se o mundo ainda cavalga o mal ainda que vemos, se a promoção do mal chama tanta atenção da mídia, por quê que ela chama tanta atenção da mídia? Nos satisfaz olhar o mal? Nos satisfaz olhar a violência? Nós nos comprazemos com a violência? Que construção é essa que existe dentro da nossa alma, que nós ainda, pelos meios de comunicação, temos essa necessidade? Entre aspas, me permito dizer que não concordo com a ideia de violência e de propagação do mal pelas vias realmente que deveriam produzir o bem. Mas, de regra geral, isso chama atenção. Por que nos chama atenção? Porque temos o mal dentro de nós? Porque aquilo que não conseguimos produzir efetivamente com as nossas próprias mãos, nós olhamos em algo que foi elaborado, que é uma ficção, mas não deixa de mostrar mais ou menos alguma coisa que nos leva à condução desses pensamentos, e aí isso dá audiência? Por que esse mal dá tanta audiência? Porque temos o mal dentro de nós mesmos. E por que sofremos tanto? Porque ainda ignoramos o bem que deveríamos fazer. E porque ainda não produzimos o bem necessariamente para amanhã, no nosso futuro, termos uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida melhor.
Se hoje sofremos, a causa está muitas vezes no nosso passado. Claro que temos que fazer a reflexão se não está aqui e agora. Nós somos os causadores desses tormentos agora, nesse momento. Então nós temos que pensar nesse mal que ainda existe em nós e trabalhar o bem dentro de nós. Continue conosco assistindo a nossa programação. Deus nos abençoe. Prezado amigo telespectador, no quadro No Entorno da Mediunidade de hoje, vou comentar sobre a mediunidade e sua característica de independência de conhecimento e valores. O que é a mediunidade? A gente sempre toca nesse assunto. Mediunidade diz respeito a meio, ou seja, a mediunidade é uma especialidade do espírito encarnado com potencialidade trazida do berço, que lhe possibilita, ou possibilita ao seu detentor, o médium, o papel de intérprete do plano espiritual, que é imperceptível a todos nós pelos sentidos humanos. Daí a definição de médium como alguém que é capaz de intermediar o plano espiritual na sua relação objetiva e subjetiva com o mundo terreno. Na relação objetiva, quando você tem fatos contundentes, ligados a fenômenos físicos, que você não tem explicação e se deve à intervenção de espíritos através de alguém, ou médium. Ou nas questões de natureza subjetiva, todas as comunicações que vêm através do intelecto do médium, nas obras de psicografia e outras, que são devidas a informações chegadas do plano espiritual. Portanto, a mediunidade é uma faculdade do ser encarnado com graus e especialidades. Agora, a primeira constatação real, queridos telespectadores, é de que a mediunidade não é uniforme, isto é, apresenta as graduações e especialidades distintas. Ela não é igual para todos. Parecido com o título, alguém, por exemplo, alcança um título de advogado, quer dizer, de bacharel em direito, faz OAB e advogado, eles são meio parecidos. Alguns têm um pouco mais de conhecimento, menos, algumas especialidades. A mediunidade, essa variação é maior, essa graduação de intensidade e de especificidades. Outra característica fundamental da mediunidade é que ela independe do nível intelectual, da cultura, dos costumes e da moral do próprio médium. Ela não tem nada a ver com o que um indivíduo é na sua realidade. Enfatizo isso porque é comum achar que para ser médium é necessário ter alto nível moral. Todo mundo acha que médium, pelo fato de eu sê-lo, ele é um indivíduo de alto nível moral. Se isso fosse verdade, preste atenção, todos os médiuns que atuam profissionalmente cobrando pelos seus serviços, em especial para ações malfazejas, seriam impostores. Se fosse para ser médium ter que ter alto nível moral, todos esses seriam impostores, mas não são. Cobrar pelos serviços, mesmo que para ações ligadas à cura, me parece que é um assunto que merece nosso questionamento. Afinal, a mediunidade é uma faculdade nata, mas os seus propósitos são sublimes. Nós é que não entendemos o propósito sublime da mediunidade. Muitos são impostores, que por não ter um grau de mediunidade significativo, intenso para dar intermediação, eles fraudam ou mistificam estarem recebendo determinadas entidades para fazerem os seus atendimentos, as consultas. Alguns o fazem de graça ou por troca de benefícios, outros por dinheiro mesmo. Mas é óbvio que com propósitos dessa natureza, esses estarão, mesmo não sendo médiuns intensivos, assessorados por espíritos inferiores, que os alimentam através do pensamento, pela intuição, a sua atividade. Ele não percebe de uma forma intensa a presença, mas a intuição é alimentada para que ele se mantenha nessa atividade que eu chamo de escusa. Outros são, de fato, os médiuns intensivos, que recebem entidades inferiores que se comprazem na tarefa sem questionamento ético ou moral. No submundo, muitos são as organizações e entidades vocacionadas para o mal. Elas cumprem algum propósito. Qual seria o propósito? Pode ser um propósito pessoal ou de grupos ou de organismos, desde a vingança em ações
de justiça com as próprias mãos, né? Para isso, eu recomendo a leitura do livro Libertação, psicografado por Chico, do autor André Luiz. Muito interessante você ver a ação da treva lá na justiça, achando que está sendo o instrumento da justiça. Ou até para influenciar intrigas, separações e arranjo de vida das pessoas. Quer dizer, os propósitos são diversos de entidades que atuam nessa área. Alguns outros atuam pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar que são capazes, que o fazem, né? Para afirmar seus propósitos não nobres, a sua arrogância espiritual. Qual é a retribuição desses serviços, né? Ela é de extrema variedade, né? Alguns apenas se contentam em ver o sofrimento do outro, né? Principalmente quem está na vingança, né? Outros se sentem agradecidos por alguma organização trevosa que apoia ele no seu sentimento de justiça, da vingança, os acolhe como soldados das trevas. Aquele que é recrutado por compromissos e débitos com esses senhores atua alimentado pelo medo de severas, né, represálias, né? Ou seja, o seu pagamento é não represália, não sofrimento, enquanto útil for. Então eles fazem a sua atividade por medo, por receio, pelo castigo que é muito grande, muitas vezes. Então vejo que as motivações são diversas e quem está envolvido nessa função, nesse compromisso, né, é de diversa natureza. Aquele mesmo mal intencionado e aquele que está ali recrutado. Como é que você recruta alguém para, depois de desencarnar, incorporar essa atividade trevosa? Imagina que aqui encarnado você assume um monte de compromisso, pede para que o capeta, como alguns fazem, né, atue, pede para que entidades fazem mal, né, pede para você ter um ganho especial, para você ganhar uma posição sem merecimento, e você vai alimentando esses pensamentos e imaginando, e tem gente te assessorando, e de repente as coisas começam a te acontecer de uma forma legal, né, facilitando a tua caminhada terrena, né? Só que quando você desencarna, estão do outro lado, companheiro, nós te ajudamos, você teve as tuas conquistas, você alcançou o que queria, agora você tem um compromisso conosco, né? Está preso. Outros também aceitam como pagamento as energias que absorvem de rituais, de oferendas, assim por diante, em diversas atividades, para diversa finalidade. A motivação para escolher o lado trevoso vai desde o sentimento de injustiça, né, até o simples prazer de ver o sofrimento alheio. E as retribuições são desde o prazer a outras, de outras naturezas. Para entender isso, pode ser que tem alguém que acha que a gente está viajando aqui, né? Criando fantasia, né? Mas para entender isso, basta ver o espírito encarnado, né? Qual é a diferença do espírito encarnado para o não encarnado? É o corpo. No mundo de hoje, em que vivemos, muitos sofrimentos são causados por muita gente que não tem o menor sentimento de fraternidade, senso de arrependimento, nada. Ele faz um conjunto de questões e atua nessa hora. Vou voltar na mediunidade, né? A mediunidade não tem relação com o nível intelectual, com o conhecimento, a cultura, os costumes, as crenças, valores e a moral do médium. O bom conhecimento e a vida baseada em valores morais, quem os tem, facilita a sintonia com entidades superiores. Essas vão exigir um cabedal maior, uma cultura mínima e um nível espiritual elevado para que possa sintonizar com elas. Muitos são os médiuns que atuam nesse campo. Kardec ressalta a importância do preparo do médium para melhor entender o que os espíritos mais iluminados trazem como contribuição para o conhecimento. Importante ser médium em atividade, né? Não dá certificado de santo a ninguém. Então, ser médium em atividade não dá a ninguém a condição de santidade. Isso que as pessoas às vezes se atrapalham com isso, né? Fazem elogio e deusam pessoas que não têm nenhuma santidade só porque têm uma mediunidade intensa. O médium, portanto, que quer viver em paz e ser assessorado pelos bons espíritos, mesmo intermediando de forma caritativa espíritos rebeldes e inferiores, em reuniões de desobsessão, precisa estar atento com os seus pensamentos e comportamentos. É preciso vigilância.
Nós é que fazemos convites para as companhias espirituais que nos cercam. Não podemos esquecer disso. A vigilância dos pensamentos é a medida preventiva adequada. A oração te fortalece, mas vigia. As boas obras dão credencial para a superação das deficiências e fortalecem o indivíduo para a sua jornada de crescimento espiritual. Pense sobre isso. Eu recomendo que você fique sempre ligado nesse programa, todas as semanas, que é uma escolha muito saudável para o teu crescimento espiritual. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Nos dois programas anteriores, nós falamos sobre algumas questões que a doutrina dos Espíritos nos traz para responder perguntas de profundidade sobre a vida e, de tal forma, compreendendo estas questões, possamos direcionar melhor as nossas vidas. Falamos da questão da imortalidade, entre outras questões. Hoje vamos aprofundar um pouquinho essa questão da imortalidade. Precisamos construir consciência da imortalidade. Porque se você parar para pensar um pouco, a imortalidade é chave para direcionarmos as nossas vidas. Se somos imortais, temos a eternidade pela frente e temos uma outra compreensão da vida, temos uma outra compreensão sobre o dia a dia, sobre as questões que vivemos no dia a dia, sobre as nossas diferenças, sobre os conflitos, sobre as perturbações, mas com a imortalidade os problemas já começam a diminuir. Então precisamos adquirir consciência sobre a imortalidade. Estive recentemente fazendo um ciclo de palestras no norte da Bahia, em algumas cidades. Nossos amigos espíritas de lá estavam trabalhando este tema em diversas casas espíritas, construindo a consciência da imortalidade. Um tema de extrema importância para darmos foco mais preciso às nossas ações e os porquê que estamos encarnados na Terra. Portanto, expandir consciência. Como é que nós podemos expandir e construir uma maior consciência? Todo o processo de construção de maior consciência passa pelo conhecimento, pela expansão do conhecimento. Nós expandimos os nossos valores da razão, da inteligência, através do estudo. Se você olhar para a sua vida um pouquinho para trás, caro telespectador ou telespectadora, você vai perceber que à medida em que você foi adquirindo conhecimento numa área, a sua consciência foi ampliando, a sua compreensão da vida foi ampliando. Agora imagina você expandir a sua consciência buscando profundidades maiores sobre a vida. E foi o convite que fizemos nos dois programas anteriores, neste nosso quadro A Vida em Pauta, para que você possa buscar a compreensão, respostas que a doutrina dos Espíritos nos traz com grande profundidade. Então, expandir a consciência é buscar o conhecimento, é desenvolver os nossos valores em duas áreas: desenvolver o progresso intelectual da razão e o progresso moral do coração. Colocamos razão e coração nessas duas regiões do corpo, mas é simbólico. Intelecto e sentimentos são valores do espírito, do ser pensante que somos nós, que estamos temporariamente habitando um corpo. Por isso é preciso ampliar a consciência de quem somos. A consciência sobre nós. Quem somos? Convidamos a esta busca nos programas anteriores, nos dois programas anteriores, convidando aos nossos telespectadores para que busquem estudar a doutrina dos Espíritos. Isto não necessariamente os leva a serem espíritas, mas compreender a vida com mais profundidade é necessidade de todos. Portanto, precisamos ampliar a consciência sobre nós. Quem somos? Somos espíritos? Somos mortais ou imortais? Se somos mortais, temos que aproveitar a vida do jeito que ela propiciar, do jeito que for possível, sem medir consequências. Mas se somos imortais, e Jesus já nos deixa claro, a cada um segundo suas obras, então ele nos convida a raciocinarmos com a imortalidade, porque levaremos conosco as nossas obras. Portanto, ampliar consciência é buscar desenvolver o conhecimento sobre
os valores que nos cercam na ciência humana e buscarmos o conhecimento dos valores, principalmente aqueles trazidos por Jesus que abastecem os nossos sentimentos, o nosso coração, os valores éticos e morais. Por isso, Jesus nos convida a este progresso quando nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o estopim para isso, a provocação para isso, é termos a consciência de que precisamos e podemos ampliar os nossos valores através do conhecimento. Sobre nós, Jesus já nos diz. O estopim está em nós. Quando ele diz: deixai brilhar a vossa luz. Ou seja, ele está mostrando que a semente está em nós, mas precisamos desenvolver esta semente. Precisamos colocá-la simbolicamente no terreno do coração e adubar adequadamente com os valores do bem, com os valores trazidos por Jesus e tantos outros seres que vieram nos dar exemplos e modelos para a prática do amor, para a prática do bem. O adubo necessário para desenvolver essa luz que está em nós, a centelha divina que está em nós, o adubo é o Evangelho de Jesus. Mas para isso precisamos compreender que somos os seres pensantes independentes do corpo. As bandeiras, os pensadores, as religiões nos trazem esta compreensão. Todos aqueles que são espiritualistas entendem que a alma é independente do corpo. Mas como ela se conduz, quais são as suas condições, todo esse processo a doutrina dos espíritos vai detalhar. Isto já há 158 anos, aproximadamente, ela vai detalhar para a gente como é que é o espírito, como é que é a sua vida, de onde viemos, para onde vamos, questões desse tipo. A neurociência, por exemplo, nós já sabemos que somos independentes do corpo há muito tempo, mas a neurociência hoje, em vários ramos, já está estudando e mostrando que o ser pensante é independente do corpo, coisa que aqueles que são espiritualistas já o sabem. Mas qual a finalidade de estarmos aqui? Questões desse tipo, por que estamos aqui, por que estamos na Terra, por que enfrentamos nossos desafios, aí temos que compreender que estamos buscando desenvolver o ser integral em nós. O ser como a mariposa que é atraído pela luz. A centelha divina que está em nós nos atrai para a centelha mãe que é Deus. Portanto, temos que começar pelo começo, buscando compreender Deus. Isto já falamos em programa anterior. Mas precisamos saber sobre nós. Então, aprofundar esta compreensão, principalmente sobre nós. Quem somos? Responder esta questão. Há muitas respostas a respeito, muitas respostas ainda incompletas, mas a doutrina dos Espíritos vem trazer de forma organizada, de forma clara, quem somos. Jesus já sinaliza: vós sois deuses, porque temos a centelha divina em nós, somos seus filhos. Portanto, no ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Portanto, nós somos filhos de Deus, somos espíritos. E aí a questão de aprofundar a consciência de que somos seres imortais, destinados à perfeição, destinados a desenvolver em nós o ser integral, o ser que ama, o ser feliz. Então temos que trabalhar estas questões em nós. Jesus já sinaliza que somos imortais. O problema é que nós precisamos interpretar com mais carinho os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus nos fala de reencarnação, e ele fala de reencarnação, mesmo que alguns cristãos não acreditem, que parece meio estranho não acreditarem. Quando ele fala com Nicodemos, que é preciso nascer de novo para chegar à sabedoria, à perfeição. Quando ele responde a seus discípulos questionados sobre a volta de Elias como precursor do Messias, Jesus diz que Elias já havia voltado e que fizeram com ele o que fizeram. Então seus discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Então João Batista era a reencarnação de Elias que havia desencarnado há aproximadamente 400 anos. Mas Jesus também diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Se não temos a reencarnação, só sobra duas alternativas ou três ao sairmos da Terra: céu, inferno ou purgatório. Inferno não é estar perdido, portanto, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mostra a questão da imortalidade e a questão da reencarnação.
Mas Jesus também nos mostra a sobrevivência da alma numa outra forma. No Monte Tabor, quando, junto a Tiago, Pedro e João, Jesus tem o fenômeno da transfiguração e conversa com Moisés e Elias neste papel. Moisés e Elias, Moisés já tinha desencarnado, morrido, como você preferir, há mais de 1.300 anos, aproximadamente 1.300 anos, Elias há 400. Portanto, se eles apareceram para Jesus, é porque eles estavam vivinhos. Dito no popular, vivinhos da Silva. Estão no mundo espiritual. Portanto, a transfiguração nos fala que somos espíritos. Portanto, estas são questões a serem pensadas. Portanto, estas questões são fundamentais para definirmos rumos em nossas vidas, alargarmos a nossa consciência da imortalidade através do conhecimento, da reflexão e do estudo. Isto é fundamental para definirmos melhores rumos em nossas vidas. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. A alma assertiva de Allan Kardec, um conjunto de perguntas brilhantes e inteligentes que procurava extrair do ensinamento dos espíritos todo um conjunto de conceitos. Trata-se de dos capítulos de O Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, tratando da evolução, a nossa evolução, como uma lei inexorável. Por mais que nós tentemos discordar de que toda a natureza evolui, os fatos assombram os olhos. Basta que observemos tudo em a natureza e nós percebemos uma evolução, mas não uma evolução sem causa, uma evolução sem rumo. Nós percebemos uma evolução num sentido, numa direção específica. As coisas evoluem para melhor, se adaptam e evoluem para melhor, em todos os reinos da natureza. Mas Kardec se apropria, portanto, desta lei de evolução e explora a evolução espiritual, um assunto que a ciência ainda não conseguiu tocar de forma mais profunda. Então, além das questões todas materiais que estão sujeitas a essa mesma lei de evolução, todos nós progredimos materialmente falando, o corpo, as espécies, a própria natureza em si, como aplicadas no nível ou ao nível espiritual. Nós, a nossa consciência, a nossa intimidade, nós fluímos em direção à evolução. Nós temos uma direção que não é ao acaso. As coisas que fazemos têm consequências. O que causamos produz efeito. Aquilo que pensamos produz efeito, produz impacto. E se nós direcionarmos nossas ações, pensamentos e especialmente sentimentos nessa mesma direção da natureza, ou seja, num sentido de que evoluímos todos para melhor, nós vamos entender o mecanismo divino da própria perfeição. Entender com essa diferença, né? Na nossa pequenez ainda, essa compreensão do mecanismo de Deus basicamente está restrita ou ainda circunscrita nas frases do nosso Mestre Jesus: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas a ciência vem dando contribuições significativas para amparar esta tese, não só no sentido material, mas também nesse sentido espiritual. A biologia está dando mãos para a matemática e produzindo um enorme conjunto de novidades extraordinárias. Se os amigos se lembram, há um filme sobre a biografia, a história de Johnny Nash, um matemático brilhante e tão inteligente que possuía as suas dificuldades no campo relacional, psicológico e até mesmo psiquiátrico. Um dos autores proeminentes da teoria dos jogos. Há uma cena no filme que retrata a sua biografia em que Johnny Nash discute com amigos dizendo: Adam Smith, o pai da economia moderna, está equivocado. Adam Smith dizia que cada um de nós buscamos a nossa satisfação pessoal e assim a humanidade evoluía e progredia a seu jeito, cada um de nós olhando para si próprios, buscando o melhor para cada um de nós mesmos. Johnny Nash desafia a tese de Adam Smith dizendo que ele estava equivocado. Porque se ao invés de competirmos
nós cooperarmos, os resultados serão muito melhores. A matemática, com seus números quase frios, contribuindo para o sentido da vida, onde nós cooperando, ou seja, amando fraternalmente, amando incondicionalmente, ajudando a quem possamos, estendendo as mãos, dando nosso tempo, doando dos nossos poucos talentos, mas para que as demais pessoas possam ser melhores e mais felizes, estamos dentro desta lei da natureza, né? Estamos aí de mãos dadas com a lei da evolução e com a lei do progresso. A ciência tem ido mais longe. Na Universidade de Harvard, um pesquisador, matemático e biólogo chamado Martin Nowak, tem provado, através das suas ciências e pesquisas, de que a cooperação foi e ainda é fundamental para a evolução do ser humano. A evolução da própria natureza em todos os reinos, diz ele, desde as primeiras células até o Homo sapiens, é a história da cooperação e não tão somente, como achávamos, da competição entre as espécies. Martin Nowak vai tecendo alguns exemplos e classificando os tipos de cooperação. Por exemplo, nos permitam ler algumas delas. Ele chama de reciprocidade direta, quando, ao sermos ajudados por alguém, e isso vale para todos os reinos da natureza, nós buscamos retribuir a ajuda àquele a quem nos ajudou. Ele dá um exemplo muito interessante dos morcegos hematófagos. Os morcegos saem caçar à noite em bandos, e cada um deles buscando o seu próprio alimento. Se porventura um morcego não consegue alimento, quando eles retornam, aquele que não conseguiu alimento busca entre os seus companheiros, seus pares, alguém que possa doar um pouco do excesso do alimento que havia caçado. O morcego que doa alimento para esse primeiro, se numa outra situação, no outro dia, ambos saem caçar novamente, aquele morceguinho que não conseguiu alimento e que teve o alimento emprestado pelo companheiro, se desta vez a situação se inverte, aquele que não tinha agora tem e aquele que cedeu não tem, eles se reconhecem no meio dos milhares de morcegos que habitam as cavernas e trocam a gentileza, trocam o favor. Está aí um tipo de cooperação em a natureza que nós sequer imaginávamos. Nowak vai mais além, chama de seleção espacial, espaço, e dá um exemplo também no reino da natureza dos fungos, dizendo ele, em experiências de laboratório, com dois tipos de fungo, e grosseiramente aqui explicados por mim. Um deles, que não trabalha muito, prefere se apropriar do trabalho e do alimento que os outros fungos acabam gerando e produzindo. E esse segundo grupo de fungos trabalhadores, que produzem, que retiram da natureza o seu alimento, que produzem, processam e expelem na própria natureza o resultado do seu trabalho. Muito bem, esses fungos que não trabalham muito, que roubam, entre aspas aqui, o alimento daqueles que produzem, acabam no ambiente do laboratório ficando em maioria, né? Eles não trabalham e vão consumindo o trabalho dos outros fungos que operam e trabalham mais. De tal maneira que há um momento que os fungos trabalhadores são minoria, vão se reduzindo. E os fungos que não trabalham, chamamos aqui de preguiçosos, acabam dominando o espaço. Mas neste momento, algo muito interessante acontece. Por estarem em pequeno número, os fungos trabalhadores já não produzem alimento para toda aquela gama de fungos que nada fazem. Assim, portanto, esses fungos que nada fazem vão ficando sem alimento e vão eles morrendo e dando lugar para os fungos trabalhadores, que lentamente começam a crescer e a dominar todo o ambiente. Resultado da experiência? Os fungos que trabalham, os fungos que geram os benefícios na própria comunidade, são eles que, no final da história, ou no final das contas, dominam o ambiente. É uma prova científica de que o bem domina o mal de forma bastante tranquila. Na sequência, ele cita parentesco. Parentesco é o seguinte, se você tem num rio 8 primos se afogando, numa situação hipotética, e 2 irmãos se afogando, você deve escolher entre um ou outro a qual deve salvar. Os irmãos possuem 50% do seu DNA, os primos, os 8, 12,5% cada um deles. O nosso instinto é salvar os 2 irmãos, pelo grau de parentesco que nós temos, apesar dos demais serem em muito maior número. São exemplos dados pela ciência, por Martin Nowak, por Universidade de Harvard, provando que na própria natureza os exemplos de cooperação são a maioria e são os que fazem a humanidade progredir. Em suma,
cooperar para a ciência está de acordo com as leis espirituais da evolução, as leis de Deus. Vamos iniciar hoje uma série de 3 abordagens sobre um tema bastante palpitante, bastante interessante para todos nós, é a depressão. Inicialmente, é importante que a gente saiba que essa expressão depressão vem do latim, que quer dizer depressione, significa queda de nível em todos os sentidos. É por isso que existe a depressão econômica, que é a perda de investimentos financeiros, a queda do nível da economia, a indústria passa a produzir menos, o comércio, consequentemente, passa a vender menos, e isso acaba produzindo o desemprego. Com o desemprego vem a fome, vem a miséria, vem a prostituição, vem os roubos, enfim, vem uma falência desastrosa para toda a sociedade que sofre o processo da depressão econômica. A depressão de solo nós conhecemos popularmente por buraco. Não deixa de ser uma depressão. A depressão política é quando há choques de partidos, interesses subalternos que jogam grupamentos uns contra os outros, prejudicando o bom desenvolvimento da política nacional, porque todo o país é uma instituição política e precisa trabalhar com harmonia. E a depressão política não permite, porque geralmente caminha na direção das agressões, da violência, que não conduz absolutamente a nada. Existe a depressão religiosa. Nós sabemos que hoje o materialismo avança assustadoramente, exatamente porque aumentou muito a crença na descrença. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais acreditando menos nas religiões e em Deus. Quando a gente para observar esse último milênio, o segundo depois do Cristo, nós facilmente verificamos isso. As guerras das cruzadas, em 8 conflitos demorados, que consumiram 2 séculos praticamente, derramando sangue sobre o solo fraterno da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, da África, enfim, foram 2 séculos, de 1096 a 1291. Depois veio a Inquisição, em que as religiões, ou a religião dominante, passaram a confrontar os seus interesses com o da sociedade. E os considerados hereges eram presos, eram torturados, eram mortos em nome de Deus e do Cristo, que são os símbolos máximos de amor, de perdão, de tolerância. Mas tem a depressão psicológica, que é a que nos importa estudar a partir desse instante. A depressão psicológica é a perda do tônus psíquico, é a perda da vibração interior, é a queda do nível mental, que leva a um estado demorado de tristeza, normalmente quando essa tristeza vai além de 5, 6 meses, daí necessitando um tratamento acurado por parte de psicólogos, de psiquiatras e, para aqueles que são religiosos, em particular espíritas, se socorrer da atenção dos benfeitores na intimidade das casas equilibradas. Por que a preocupação com a depressão? Porque a Organização das Nações Unidas, no seu braço sanitário, a Organização Mundial de Saúde, nos fala que existem hoje no mundo mais de 350 milhões de depressivos. Se nós, como espíritos, considerarmos que existem outros ingredientes negativos nessa atividade perniciosa que tantos males gera, nós vamos chegar quase que a um número assustador de aproximadamente 1 bilhão de irmãos nossos vitimados. Isso é tão verdadeiro que está produzindo outros resultados paralelos, igualmente negativos, como a loucura que está infestando as nossas clínicas, os nossos hospitais de tratamento de saúde mental. Hoje nós vivemos numa sociedade que parece uma clínica a céu aberto.
tal estado de constrangimento, de sofrimento, de dor que a gente vê estampado na fisionomia das pessoas. Suicídio é outro dado alarmante. Mais de 800 mil pessoas, segundo a mesma OMS, a Organização Mundial de Saúde, repetimos, o braço sanitário da ONU, se matam todos os anos. 800 mil suicídios todos os anos, repetimos, para mostrar a gravidade dessa questão. E essa mesma OMS vem e nos fala que a depressão hoje é uma doença séria e que daqui a 20 anos vai ser a mais séria de todas as doenças, a ponto de se tornar a doença mais incapacitante do ser humano. Segundo se supõe, daqui a 20 anos, no máximo 25 anos, lá para 2030, como eles falam, 2040, nós vamos ter a depressão tomando conta da sociedade humana. Isso é preocupante. Foi por essa razão, inclusive, que Joana de Ângeles, a sábia benfeitora de Edivaldo Franco, quando trouxe-nos o livro Entrega-te a Deus, em 2010, nos fala de pandemia depressiva. O que ela quis nos dizer com isso? É que existe a endemia, que é um mal localizado, é um mal regionalizado, é um mal que ocorre num determinado momento. A epidemia já é um mal espalhado, é um mal que atinge uma região maior. E pandemia, como chama a Joana de Ângeles, é um mal que se estende por todo o planeta, atinge praticamente toda a sociedade. Nós já vimos na história outros tipos de pandemias, como a gripe espanhola, que matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, chegou aqui ao nosso Brasil, naquele período difícil do pós-Primeira Guerra Mundial. Nós vemos assim, então, que a depressão é uma questão muito delicada, que precisa ser abordada, precisa sofrer a atenção das políticas públicas e precisa ter um apoio maior das religiões e dos religiosos. Mas para isso, os religiosos precisam, acima de tudo, vivenciar o evangelho que Jesus nos trouxe na própria alma, porque não nos adianta estarmos ensinando o caminho para os outros se nós não seguimos esse próprio caminho. Significa dizer que quando a gente ensina e não pratica, que a gente não acredita naquilo que a gente está ensinando. No próximo programa, nós vamos abordar outros aspectos desses transtornos psicológicos, como nós já vimos a depressão, vamos falar do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, nós vamos falar do TAS, que é o transtorno afetivo sazonal, num conjunto de grandes problemas que afetam hoje a sociedade, como as síndromes. Hoje, as síndromes são muito comentadas, muito discutidas e muito estudadas. Por quê? Porque são tantos os fenômenos do comportamento social, nos aspectos negativos, que isso tem sido alvo de muita preocupação por parte de psicanalistas, de psicólogos, de psiquiatras e, principalmente, uma preocupação muito grande nossa, os religiosos, que verdadeiramente nos interessamos pelo bem de toda a humanidade.